Olá, comunidade canábica! Meu nome é Ricardo Petralha e esse é o Moby Dick Show. A gente resolveu fazer isso porque tem muita coisa que precisa ser dita, tem muita coisa que precisa ser explicada para vocês. Nós vamos começar fazendo uma entrevista com a pessoa responsável pela minha introdução no ativismo canábico. Eu era ator e agora não sou mais ator, eu sou ativista canábico. Eu sou pela legalização da maconha. A pessoa que me colocou nesse mundo, me dizendo as maravilhas que essa planta medicinal pode fazer pela gente, foi o Pedro Daniel Zaru, um dos fundadores da Abra Cannabis. Pedro, muito obrigado pela gentileza de me dar essa entrevista que vai ser muito esclarecedora para nós. Eu queria começar dizendo para você que assim, foi muito importante a introdução da maconha medicinal na minha vida, que me ajudou muito, porque eu não podia tomar remédio. Mas eu quero começar do começo. Como é que você entrou nesse mundo? Como é que você resolveu fundar a Abra Cannabis? Bom dia, querido. Obrigado aí pela honra da primeira entrevista, né? A história da Abra Cannabis, ela começou... A sua história primeiro. Como é que você chegou ali? Você fumava? Eu sempre fiz uso, desde a adolescência, desde o início da faculdade, eu sempre fiz uso de cannabis. Né? Eu tive pólio na minha infância, né? E gozado, foi assim, eu fazia um uso recreativo, mas na verdade era um uso medicinal desde aquela época. A cannabis, ela me ajuda muito na minha questão de locomoção, no meu equilíbrio, e ajuda muito também hoje mais com as dores. Quando as coisas ficaram piores em relação às minhas dores, as artroses apareceram, a cannabis foi fundamental. Hoje em dia, eu posso dizer, com o uso da cannabis, eu não uso nenhum medicamento desses, tipo paracetamol, painkillers, né? Não uso Novalgina, não uso paracetamol, não uso há muito tempo que eu não uso opioide, né? E isso tudo graças à cannabis. Num determinado momento da minha vida canábica, eu me via assim na contradição, porque eu comprava, o que a gente comprava era de muito má qualidade, o crime organizado também, de certa forma, o contato com o crime organizado também nunca foi muito legal na compra de... Era um incômodo, né? Você ir comprar uma coisa com uma pessoa armada, e principalmente pela baixa qualidade daquilo, né? Eu catei umas sementes e comecei a plantar, foi a luta. Fui debaixo de uma escadinha da minha casa, comprei uma lâmpadazinha e fui para o Grow Room. O Grow Room foi muito importante nesse processo todo. Vou abrir um parênteses aqui. Uma das pessoas mais importantes da comunidade canábica é o William Lantelme, que fundou o Grow Room. Sim, com certeza. Tinha lá várias pessoas muito do Anthrax, que plantava muito bem, que dava aula para as pessoas. O Grow Room realmente é uma coisa muito importante. Muitos outros também que trabalham, eu trabalho até hoje. Hoje em dia eu digo que assim, é o melhor fórum, é o melhor espaço virtual da cannabis para quem quer começar a plantar, quem quer começar a conhecer a cultura canábica. O Grow Room é a porta de entrada. Grow Room na veia! Mas também foi com o Grow Room, fui aprendendo, né? Fui aprendendo com vários growers que estavam lá mais experientes. Na verdade, o espírito do fórum era esse, exatamente a troca de experiência, a troca de informação. E já como grower experiente, né? Eu fazia uma coisa, apesar, diferentemente de você, eu não gosto de fumar haxixe. Então eu pegava o que sobrava lá, a manicure das minhas plantas, e normalmente eu comecei a fazer um óleozinho, que a gente já tinha consciência, né? O Grow Room já trabalhava com essa parte medicinal desde 2002, então eu sabia, já tinha conhecimento dos benefícios da maconha. Então eu sempre fazia um óleozinho, né, do que sobrava, e sempre tinha um parente com câncer, alguém com dor, alguma coisa, eu doava esse vidrinho. Isso foi o meu começo, né?
Mas essa minha experiência não é única. Nós temos um grupo, através desse fórum, a gente conheceu um grupo de pessoas que... Pessoas muito importantes na fundação da Abra Cannabis, o Ricardo Nemer, sim, o Emílio Figueiredo, que são outros, advogados, que são assim pitbulls na luta para liberar as pessoas da cadeia, para ir lá ajudar, assim, pessoas que realmente vestiram a causa e de forma, como é que fala aquele negócio? Pro bono. Pro bono, entendeu? Nunca ninguém cobrou nada das pessoas, pelo menos as pessoas da Abra Cannabis, com relação a isso. Num determinado momento, né, esse grupo de cultivadores, ele começou a se reunir, né, a gente montou uma rede chamada Rede Compromisso. Né, dentro dessa perspectiva do medicinal, em 2014, 2013, finalzinho de 2013, 2014, nós começamos a nos educar em cannabis medicinal. Né? Nós estudávamos, tinha um médico, o Dr. Ricardo Ferreira, que nos ensinou muita coisa. Outra figura importantíssima, hein? Exatamente. E reuníamos todos lá em casa, ele trazia, mostrou várias formas de fazer o óleo, né? Nós testávamos, eram reuniões muito agradáveis, reunia a galera toda, cada um doava um pouco da sua produção e a gente fazia um pouco de óleo e doava para todos. Bom, gente, isso aí foi uma iniciativa, né? Primeiro, numa forma assim, de agregar as pessoas, né? E de ajudar. Só que nós, naquela época, não tínhamos muita noção do tamanho da responsabilidade que a gente estava assumindo. Né? Como a cannabis medicinal mudava a vida das pessoas. Né? E como estava sendo explorado isso. Né? E como isso se... E a gente, por exemplo, o pessoal, para ter acesso aos medicamentos à base de cannabis, era só importando. E chegamos à conclusão que passamos do caminho de volta. E a rede era uma iniciativa pequena, era uma coisa assim... Uma ação entre amigos. Era uma ação entre amigos, exatamente. É? A gente precisava de alguma coisa mais sustentável. Então, nós formalizamos, fizemos reunião. Eu me lembro que eu fui procurar o Eduardo Faveri, eu entrei lá com a Patrícia, encontrei a Patrícia, que era uma amiga minha de escola, que ela é uma mãe de uma criança especial, e ela ia participar de uma reunião no Instituto do Cérebro. Nós nos encontramos na Marcha da Maconha. Aí ela falou, vai comigo nessa reunião. Eu disse, vamos lá que eu vou me apresentar como cultivador. E, de certa forma, né, junto com o Eduardo, já tinha esse trabalho... Eduardo Faveri, exatamente. Neurologista. Exatamente. Que era do Instituto do Cérebro. Do Instituto do Cérebro. Mas o Witzel fez uma sacanagem com ele. Tirou ele do posto dele. Você vê, né? As coisas não são... Witzel, malfadado Witzel. Você vê, o mundo não dá voltas, o mundo capota, como se diz aí. Mas, e aí começou-se a consolidar a Abra Cannabis, né? Que foi realmente a união dos cultivadores com os pacientes, com os médicos e com os ativistas. A Abra Cannabis sempre teve esse espírito mais aberto, né? Mais multidisciplinar. Né? Tem um pessoal que trabalha mais nessa área. Tem médicos, hoje em dia a gente temos o Dr. Natan, que atende, né, direto, né, os nossos pacientes. Trabalhamos hoje em dia para proporcionar, né, o acesso para os pacientes ao medicamento através do cultivo. Está pulando um negócio aí. Aí, a um certo momento, aconteceu que inventaram o habeas corpus. O Ricardo Nemer e o Emílio Figueiredo se juntaram e fizeram o primeiro habeas corpus. Não, o primeiro foi da Guete. Foi da Margarete. Da Margarete. Então, eles se juntaram e viram que era possível um cultivador fazer o seu próprio remédio. A partir daí, isso foi um divisor de águas, não foi? Foi. Isso aí foi a estratégia, né? Que o pessoal adotou, achava assim que conseguiria resultados mais rápidos, né?
e começamos a fazer os habeas corpus individuais. Quer dizer, o pessoal do direito que estava junto no ativismo, eles se organizaram numa associação chamada Reforma, que fazia esse trabalho, né, abolicionista, segundo eles, e com certeza de proporcionar aos pacientes, né, começou e hoje em dia... Aos pacientes que não tinham condição de contratar um advogado. Eles nunca fizeram Não, na verdade... dinheiro com isso. Não fizeram e... na verdade, eram os pacientes que eram chegados pela associação, que tinham condições... E a associação atende, normalmente, pessoas que não têm condição de importar e comprar o remédio lá fora. A Abracannabis, ela tem essa função social, né? Nós damos um primeiro atendimento. Isso aí, a estratégia que a gente tem prioritariamente é dar acesso ao medicamento através do cultivo. Isso é uma coisa importante também. A Abracannabis não é uma fornecedora de remédio. Não, nós não vendemos, é o nosso mantra, né? Como diz o Lauro, né? Então, a Abracannabis não é uma vendedora de remédio. A Abracannabis ensina a pessoa a cultivar o seu próprio remédio. E nós também temos uma outra linha também de trabalho, porque nem todos podem cultivar. Também damos apoio jurídico, né, para a obtenção do medicamento através de ação contra o plano de saúde. Então vamos dar um parênteses aqui. Eu quero dizer para você que uma pessoa hoje que entra na justiça para pedir o seu remédio que vem importado, ela ganha do Estado. Quer dizer, Sim, eu, você, o cameraman, a camerawoman, todo mundo está pagando por essa absoluta insanidade que é ter que importar uma coisa a peso de ouro que nós podemos produzir aqui. Certo. Aí a Abracannabis começou a estender suas atividades. Não, as atividades no início, né, você manter uma associação é muito complicado, porque a associação são principalmente as pessoas que estão nela. Então você teve vários momentos da Abracannabis. Teve o iniciozinho, quando nós tínhamos uma sala lá na Cinelândia, nos reunimos toda semana. Foi muito bacana, porque foi muito rico, porque nesse momento agregou muita gente. Eu cheguei nessa época. Você chegou nessa época, chegou Quem o pessoal me levou foi o Anthrax. Chegou o pessoal da UF também, chegou o pessoal da UFRJ, nós conseguimos montar um grupo de trabalho, né, nos unidos com a PEP, conseguimos montar um grupo de trabalho junto à Fiocruz, e foi um período muito rico. A PEP tem um trabalho muito importante nisso. Tem um trabalho muito importante nisso. A PEP ela foi uma associação parceira. Pioneira, né? E pioneira também no acesso, e tem excelentes iniciativas. E hoje em dia é uma associação que está cultivando para poder... Tem o Rafael Medusa, que é um excelente cultivador. Logo, logo vai estar aí, né, com seus 10 mil pés de maconha para Deus quiser, fazer remédio. Muita sorte. Eu acho muito importante isso. E eu queria dizer para você, contar para você, Pedro, o que aconteceu a primeira vez que eu cheguei lá naquela salinha da Abracannabis. E eu falei, putz, onde é que eu estou me metendo? Aí eu cheguei lá em cima e fui super bem recebido. E aí, esse é o Dick e tal. E aí eu comecei a ver o que os caras estavam fazendo ali. Não era um bando de maconheiros inconsequentes, se bem que também isso é legal, um bando de maconheiros inconsequentes. Mas era um bando de maconheiros que estavam preocupados com as outras pessoas. Porque a gente tem acesso ao nosso. Agora, pessoas que precisam e não podem ter acesso, foi uma coisa que me tocou no coração. Quando eu comecei a fazer parte dessa associação e comecei a ajudar algumas pessoas, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti na minha vida, de ator. Que eu estava realmente fazendo bem para alguém. É muito mais legal
você fazer o bem para alguém do que fazer o bem para você mesmo. Porque já dizia a minha avó, Emiliana, que quando você deseja mal a alguma pessoa, você só está mandando o xerox. O original fica com você. E quando você faz o bem, é a mesma coisa. O original fica com você. E é uma sensação muito gratificante. Com certeza, essa gratificação. E aí, nessa altura, eu tinha me aposentado como ator. E aí eu resolvi que eu não ia mais fazer teatro, cinema, televisão, porque eu não queria mais vender aquelas merdas que os caras anunciam. Que eu também já vendi muito, já fiz muito comercial, já vendi muita merda. Mas eu não queria mais fazer isso. Eu queria, a partir daquele momento, a partir de 2015, eu quis apenas me dedicar ao ativismo canábico. Aí a gente fez Os Malefícios da Maconha. Fizemos aquela peça. O Lauro Pontes Pontes escreveu a tese dele. Que era parte do nosso primeiro curso da maconha, do primeiro curso da Abra. A tese dele, a história da maconha. Isso. E eu tinha lido aquele livro do Noah, o homem, eu esqueci o nome da porra do livro, às vezes eu esqueço tudo. Não sei porquê, cara. Mas aí a gente fez Os Malefícios, a gente pegou a tese do Lauro e a gente desenvolveu uma historinha contando a história da maconha de 12 mil anos para cá. Mas não era um conto que o Antônio Pedro falou? O Antônio Pedro também contribuiu. Não, o Antônio Pedro dirigiu o espetáculo. Dirigiu o espetáculo, mas era... Meu Deus do céu. Vinha Do de livro, um espetáculo... Os Malefícios do Tabaco. Os Malefícios do Tabaco, entendeu? Que a gente resolveu fazer os malefícios da maconha. O malefício do tabaco é a mesma coisa. O cara que fala, ele vai falar que é dos malefícios do tabaco, mas não fala porra nenhuma dos malefícios do tabaco, só fala dos benefícios. Mas eu dizia nesse espetáculo que o malefício da maconha é a proibição. Exatamente. A proibição é que gera tanto problema, né? Exatamente. Porque a droga só é cara porque é proibida. Ela é só tão querida porque é proibida. Claro, proibido dá um gosto Imagina, bom na coisa. Na verdade, cara. eu como adolescente, eu comecei a fumar porque era bad boy. Era uma questão do bad boy. Né? Pois é, eu comecei com 18 anos e eu usava como um instrumento dentro da minha carreira, para me abrir portas de percepção. Eu sou dos louquinhos de 70, né? Eu comecei nessa época, eu tomava ácido e tal. Aí comecei a minha vida assim, aí depois de uns 5 anos nessa vida, eu resolvi que eu não tinha mais que me drogar. Porque eu estava ficando dia a dia mais careta. Aí eu parei com cocaína, parei com ácido, parei com tudo que eu fazia. E aí a minha vida, eu podia escolher entre a vida e a morte. Eu escolhi a vida. E eu sempre cuidei da minha alimentação e a maconha nunca prejudicou a minha memória, só agora há pouco. É que eu não me lembro da última vez que a maconha prejudicou minha memória. Eu queria perguntar para você. Eu ainda acredito, apesar da esquerda ter sido omissa na nossa questão da legalização da maconha, Sim. apesar da esquerda sempre covardemente fugir desse debate. Do debate. Apesar na verdade, tem uma posição, às vezes, bem retrógrada, várias vezes. Apesar da esquerda, historicamente, ter sido homofóbica. Eu me lembro, nos anos 70, que viado era, entendeu? Esquerda. Vai dizer que não. E, apesar dessas cagadas todas, é infinitamente melhor do que esses fascínoras que estão no poder. É infinitamente melhor, porque não é a direita que está no poder aqui no Brasil. Aquele adubozinho que a gente põe na plantinha da gente,
É melhor que esse governo. Com certeza. Mas o que eu queria dizer é que eles não são de direita. Esse governo não é conservador. Conservador era o Churchill, conservador era o Delfim Neto. Esses caras não são de direita. Eles são realmente fascistas aproveitadores. Exatamente. Eles só querem se dar bem. Tudo que o discurso deles diz é exatamente o contrário. Exatamente. É uma gangue de dinheiristas, bandidos, milicianos religiosos, pentecostais e sei lá mais o que estão querendo fazer terra arrasada do nosso país. Né? Eu vivi 4 anos em colégio interno, depois eu saí do colégio interno e aí eu comecei a viver livre. Agora eu me sinto preso. Dentro de casa eu me sinto preso. O que você acha que são as nossas perspectivas agora? Bom, com esses tempos as perspectivas não são as mais animadoras, né? PL 399. A PL 399 está lá, ela tem os seus méritos. O que eu acho é o seguinte, esse projeto, conforme está, eu acho que dificilmente vai ser aprovado, apesar de já ter cortes na carne horríveis que me fizeram um momento pensar até em repudiá-lo, né? A questão do autocultivo, essa questão das associações que não são bem claras, né, essas regras em relação às associações. Porque a associação tem as associações pequenininhas e tem as grandes, né? Tem as grandes, ou seja, o tema não foi tratado no projeto de lei com a profundidade devida e eu estou achando que isso está lá para ser, lá na Assembleia, ser cortado. Eu acho, na minha sincera opinião, que essa merda vai ser engavetada. Não, O Rodrigo Maia está querendo ser governador. Não sei se está engavetada por isso ou se ele está esperando o melhor momento para jogar no Congresso. Mas quando ele jogar no Congresso, com certeza, até as associações grandes vão estar fora. Mas de qualquer forma também vai ser só para grande empresa. O Bolsonaro vai chegar e vai vetar também. Eu acho muito difícil. E a perspectiva da maconha sintética, do tal laboratório Prats e Dona Duzi, que fez Eles, a verdade é isso, né? Hoje em dia, o movimento lá não conservador, né? Mas o movimento fascista contrário aos medicamentos naturais, eles estão colocando agora como opção, né, as moléculas sintetizadas que dão contraindicação, que tem vários, como uma alternativa à cannabis cultivada no Brasil. Mas você sabe que é um absurdo total, gente. É um caminho que ninguém no mundo está fazendo. O Brasil tá realmente, a gente está num desgoverno. Nós estamos andando no caminho cannabis na contramão do mundo, né, e vamos pagar um preço caro por isso. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos pagar um preço caro por isso. Vamos a gente está no quinto mundo. Era um medicamento que pode ser obtido de forma bem mais barata, por ser uma planta. É estratégico. Você vê o Estado de Israel, que não pode perder tempo, que é pragmático, já usa desde a década de 70, dentro do seu sistema de saúde, dentro dos seus hospitais, entendeu? Porque é mais barato, na verdade. Pois é, esse preço que nós vamos pagar, talvez nem sejamos nós que paguemos, talvez sejam nossos filhos, nossos netos. Na verdade, esse preço já está sendo pago, né, não só pelas mais pobres da sociedade. Não pelas pessoas que não estão tendo acesso, mas a todos os que morrem no dia a dia nessa guerra contra as drogas aí que mata preto e pobre. Coisa que está faltando no projeto de lei e que todo projeto de lei, como eu falei lá na audiência pública, que toda vez que se fala em avanço de política de drogas, você tem que falar em um resgate dessa dívida social que essa guerra às drogas fez com a população mais frágil, mais vulnerável, que está aí todo dia acordando entre fuzis e levando bala perdida. Soube hoje que mais uma criança foi baleada no Rio de Janeiro por ação de uma blitz, que um carro fugiu, a policial achou de atirar e matou uma criança de 3 anos na porta de casa. Isso aconteceu ontem. Ou seja, mais uma vez nossa cidade de luto, né, com esse absurdo dessa guerra às drogas.
anos. E a gente não sabe até quando isso vai continuar, pelo menos até 2022, se você não tomar uma atitude com a sua caneta e com o seu voto. Então a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcelo Gibson. Muito obrigado, Cristina Zaru. E fodam-se.